Capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3. Prepara o ré aí, pastor. Vamos para cima. Daniel, capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor vai dizer assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa e da cítara, e dos saltérios, da gaita e do fole, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E respondendo Sadraque, Mesaque e Abidnego, disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a qual nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da mão, ó rei. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Até aí nós vamos ler a palavra, que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. Queridos, para que você entenda bem o texto que nós lemos, eu preciso te contar o pano de fundo desse livro, dessa história, para você entender todo o contexto que estava acontecendo. A Bíblia vai dizer que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego são levados cativos para a Babilônia. Eles estavam em Judá. A Babilônia se levanta e traz consigo os nobres, os magistrados e todos aqueles que havia interesse neles em colocar no palácio. E a Bíblia diz que nestes nobres estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali a Bíblia vai dizer que se inicia um processo muito doloroso para estes homens. Por que, pregador, inicia-se um processo doloroso na vida destes homens? Porque agora eles estão livres, eles estão fora de todo o contexto que eles viviam. Eles viviam em Judá e havia costumes e havia até mesmo o seu culto completamente diferente do que a Babilônia apresentava. Eles viviam um contexto completamente diferente da Babilônia. A verdade é que o Deus que eles serviam não era o Deus da Babilônia. Os costumes que eles viviam não eram os costumes da Babilônia. Então essa mudança de geografia, essa mudança de ambiente que esses homens estavam fazendo, estavam mexendo completamente com a vida deles. E aqui eu começo a aprender alguma coisa e quero aplicar para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Os ambientes e as situações que nós vivemos, elas não podem de maneira nenhuma influenciar o nosso interior. O que está acontecendo no exterior, o que está acontecendo à nossa volta, jamais pode dominar ou controlar aquilo que eu sinto de verdade. E esses homens estão me ensinando isso. Eles estão na Babilônia, mas seu coração é de Jerusalém. Eles estão na Babilônia, mas a sua mente é de Jerusalém. Eles assentaram no coração um posicionamento. A geografia está diferente, o lugar não é onde a gente queria estar. Estamos vivendo um contexto completamente diferente do que nós aprendemos e vivenciamos. Mas uma coisa eu vou dizer aqui na Babilônia e todo mundo vai ver: o meu interior não muda pelo aquilo que está acontecendo à minha volta. Amém? Eu queria que você me ajudasse a pregar e já dissesse isso para quem está do seu lado aí. Não deixe o exterior movimentar a sua vida.
porque é muito comum, sabe? É muito comum nós permitirmos, pastora Natasha, que o que está acontecendo à nossa volta nos dominar e nos controlar. De repente, estamos sendo levados para o meio que nós estamos vivendo. E o meio que eu estou vivendo não condiz e não vai de maneira nenhuma ser o meu leme, ser a minha direção, ser o meu norte. Não importa quem está fazendo, quem está falando ou o que estão fazendo. Eu tenho um posicionamento e eu vou viver o meu posicionamento independente de quem esteja do meu lado. Porque a verdade é que às vezes somos como o camaleão. Vamos adaptando, vamos mudando de formas diferentes com os ambientes que nós estamos, com os lugares que nós estamos. Mas aí perdemos um grande propósito, perdemos algo que é inegociável na nossa vida e na nossa história. Existem situações dentro do seu coração, existem valores dentro da sua vida que são inegociáveis, e os ambientes e os lugares jamais nortearão a minha vida, mas a minha experiência vai nortear aquilo que eu vivo. E é isso que esses homens estão me ensinando. O posicionamento deles já é logo quando eles entram na província da Babilônia. A Bíblia diz que o rei está oferecendo manjares. E ali com os seus manjares, Daniel e seus amigos, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, observam que existem situações ali que podem corromper tudo aquilo que foi ensinado a eles a viver. Não que eles não podiam comer, eles podiam, mas tinha a forma de preparar, tinha o dia, tinha o jeito. E eles olharam e me ensinaram uma coisa poderosa que eu quero compartilhar com você essa noite. Como eles não tinham controle do modo de preparar, o dia de comer, a forma, sabe o que eles fizeram? Eles cortaram. Porque o que eu não consigo administrar, eu preciso de cortar. Eu já quero aplicar isso na sua vida. Dá uma cutucada nesse irmão e fala com ele: o que você não administra, aprenda a cortar. Fala para 3, o que você não consegue administrar, você precisa cortar da sua vida. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Eu não consigo administrar, então eu preciso cortar. Não tem nada melhor quando eu conheço a minha fragilidade. Não tem nada melhor, pastores, quando eu conheço a minha fraqueza, quando eu olho e sei o que eu sou fraco. Então quando eu sou fraco, eu não enfrento, porque a Bíblia me ensina que a carne é fraca, amém? Então eu não vou falar que é forte o que Jesus falou, que é fraco. Então se eu não consigo administrar, fica uma palavra para você: corta. Corta da sua história, corta da sua vida, corta dentro da sua casa, corta do seu celular. O que você não administra, corta. E é exatamente isso que eles estão me ensinando. Se eu ficar aqui, eu não vou conseguir administrar. Daqui a pouco eu estou provando de todos os manjares. Eu vou estar me perdendo diante de toda essa proposta da Babilônia. Qual que é a proposta da Babilônia, pastor Fernando? A proposta da Babilônia é uma proposta igualitária. É colocar todo mundo igual. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: prepara, porque você não é igual a todo mundo. Nós não somos igual a todo mundo. Isso não quer dizer que nós somos melhores, mas os nossos posicionamentos precisam ser diferentes. A nossa proposta não é igualitária. A nossa proposta é parecer com Cristo todos os dias. Ah, pregador, como que eu pareço com Cristo? Primeiro, a melhor forma de parecer com Cristo, sabe o que é? Um dia os discípulos estavam assentados na mesa e na disputa de quem era o maior. E nós vivemos hoje num mundo que todo mundo quer ser o melhor e quer ser o maior. E quem é o maior? Quem é o melhor?
Aí Jesus olha e fala assim, está todo mundo sentado na mesa e ele pergunta, quem é o melhor? Quem está sentado na mesa ou quem está servindo? Aí eles olham para o outro, olham para um lado, e a resposta vem, maior é o que serve. Quer parecer com Cristo? Começa a servir as pessoas. Começa a melhorar a vida das pessoas. Quando a gente começa a servir as pessoas, a gente começa a parecer com Cristo. Não tem melhor forma de parecer com Cristo do que essa. Quando eu melhoro a vida de alguém, quando eu trago um sorriso na vida de alguém, quando eu trago alívio para uma pessoa, quando eu transmito paz para dentro de uma alma de uma pessoa, quando eu pego na mão, quando eu carrego no colo, quando eu sustento, quando eu abençoo, quando eu vou investir em alguém, cada dia que eu faço isso, eu estou parecendo com Cristo. Então, se você quer parecer com Cristo, começa servindo pessoas. Aí a Bíblia vai dizer que então eles começam ali uma proposta completamente diferente da Babilônia. Mas para isso, quando eles determinam essa situação, a Bíblia vai dizer que os chefes dos eunucos se levantam e dizem assim, olha, vocês não vão provar da mesa, do manjar, da dieta que o rei propôs, vocês vão me complicar, porque vocês vão ficar mais magros, os seus rostos vão ficar tristes. E quando eles olharem para vocês, vocês vão ver que vocês estão mais enfraquecidos. Daniel se levanta e diz assim, me dá 10 dias. E nós vamos fazer a nossa proposta. E eles vão viver a deles. Se em 10 dias nós tivermos piores, nós vamos voltar, nós vamos entrar na mesa deles e vão comer do que eles estiverem comendo. Mas se em 10 dias tiver resultado na nossa vida, se em 10 dias o nosso resultado aparecer, eu só queria te pedir, deixa a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo. Isso aqui eu acho lindo, porque evangelho é isso. Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Em 10 dias o resultado apareceu. Em 10 dias eles estavam diferentes. E eu gosto do texto, porque o texto vai dizer, pastor Fernando, que quando eles foram olhar eles, a Bíblia fala assim, pastor Natasha, e eles estavam mais gordos. Eles estavam mais gordos. O rosto estava mais felizes. O seu rosto estava mais feliz. Eles estavam mais fortalecidos. E o resultado deles apareceu. Deixa eu dizer uma coisa, se a sua vida não produz resultado nenhum do que Cristo está na sua vida, você não vai conseguir convencer ninguém do Deus que você serve. Mas quando você entrar na sua casa e os resultados começarem a ficar diferentes, e pessoas olharem para você e dizer, tem alguma coisa acontecendo na sua vida, que sorriso é esse? Que paz é essa que você está sentindo? Que força é essa que você está tendo para vencer? Se você começar a apresentar os resultados, eles vão começar a olhar e dizer, eu quero o Deus desse cara, eu quero o Deus desse homem, dessa mulher. Por quê? Porque o Deus dele traz resultado de mudança. Poxa, se esse evangelho que você está vivendo não te muda, te deixa ranzinza, entristecido, angustiado, se esse evangelho você vive estragando o dia das pessoas, se esse evangelho não te transforma, não adianta nada você falar que você tem esse Deus. Porque quando Deus entra na nossa vida, é inevitável a mudança e o resultado que produz em nós. Não é que nós já somos o que precisamos ser, mas pela graça, eu sou melhor do que eu fui ontem. Eu sou melhor do que eu fui ontem. Sabe por quê? Porque todo dia esse evangelho me aperfeiçoa. A vereda do justo é a luz da aurora que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando, até ser dia perfeito.
jeito. Prepara que Cristo quer transformar a sua vida. Transforma hoje, transforma amanhã. O que eu fui ontem, eu já não sou mais. A pessoa que eu era ontem, eu já não sou mais. É Deus dizendo: prepara que eu vou trazer resultados diferentes. Vai ter resultado. As pessoas vão começar a olhar para você e vão ver: ele mudou. Ele está diferente. Ele está agindo diferente. Ele está falando diferente. Ele está vivendo diferente. Ele está reagindo diferente. Porque eu carrego uma frase comigo. Não é a maneira. Eu sou imitador de Cristo, sim. Mas a melhor forma de imitar Cristo é reagir como Ele, e não só agir como Ele, porque somos péssimos para reagir. Bateu aqui, toma lá, e Ele já dá outra face. Se me ferir, comigo não fala mais. Se pisou na minha bola, para mim está cortado. E Cristo é misericordioso, é compassivo, é amoroso. Glória a Deus que esse Cristo não é como nós, porque todos os dias Ele nos dá uma oportunidade de sermos diferentes, de sermos transformados por esta graça. Sabe o que é lindo? Que essa graça está sobre a igreja aqui essa noite. Essa graça está abraçando eu e você, e está dizendo: eu vou te fazer melhor. Permita que eu vou te fazer mais misericordioso, eu vou te fazer mais amoroso, eu vou te fazer melhor. Deixa eu transformar seu caráter, deixa eu transformar seu viver. E essa graça nos abraça, e quando permitimos ela nos abraçar, os resultados são inevitáveis, e é rápido. Em 10 dias eles já viram o resultado da mudança da vida deles. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero profetizar nessa noite: em poucos dias já vão começar a ver a transformação que Cristo vai fazer na sua vida. Vai ter resultado na faculdade, vai ter resultado na escola, vai ter resultado na empresa que você trabalha, na empresa que você dirige, vai ter resultado dentro da sua casa, na rua onde você anda, onde as pessoas convivem com você, vão olhar e vão dizer: está diferente. Por quê? Porque a graça te abraçou. Só que prepara. Se você se posicionar, algumas pessoas vão levantar contra você. Porque todo posicionamento, toda mudança que te tira da zona de conforto, toda transformação que começa a agir na sua vida, algumas pessoas do seu lado vão se incomodar. Umas porque não querem que você mude, porque você mudando vai revelar o fracasso delas. Existem algumas pessoas que não querem que você mude, simplesmente porque não querem ver seu sucesso, não querem ver melhor do que elas. Então elas jamais vão apoiar a sua mudança. E outras, porque você é cercado de bajuladores. E os bajuladores, eles te elogiam, mas eles nunca te confrontam. E amigo de verdade é o que te confronta. Amigo de verdade é o que te fala a verdade. O amigo de verdade é aquele que te põe no lugar que você precisa estar. E a Bíblia vai dizer que quando eles começam a se posicionar e os resultados começam a acontecer, os levantes começam a vir. E a Bíblia vai dizer do texto que nós lemos: o posicionamento daqueles homens incomodou muita gente. O rei Nabucodonosor faz uma estátua. E essa estátua é dele. Ele quer que as pessoas prostrem diante dele, porque as pessoas têm sede de adoração.
que a Bíblia vai contar que ele dá uma palavra para o reino. Ele diz assim: olha, toda a província, quando ouvir o barulho da harpa, da flauta, do saltério, da cítara, ajunteis diante da estátua, e todo aquele que se ajuntar, prostre diante dessa estátua, para prestar uma adoração ao rei Nabucodonosor. A Bíblia vai dizer que a flauta tocou, a harpa tocou, a trombeta tocou, o saltério tocou, a cítara tocou, e todos se juntaram. Quando todos se prostraram, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Quando todo mundo fez igual, eles fizeram completamente diferente. Prepara quando você começar a ser diferente no meio do que você vive. Prepara para suportar a pressão. Prepara para começar a suportar as investidas. Prepara para suportar as calúnias contra você. Prepara que quando você se posicionar em ficar de pé e não prostrar, vai ter um levante para fazer você prostrar, para tornar igual a todo mundo. Só que existe uma frase que os coaches usam, e que eu vou usar ela aqui também. Ela é boa para lameiro de caminhão, mas eu vou pregar ela aqui hoje. Se você quer resultado diferente, faça algo diferente. Se você quer resultado igual, continue fazendo igual a todo mundo. E eu queria te perguntar: os seus resultados estão sendo bons da maneira que você está se posicionando, ou estão sendo ruins? Se está sendo bom, continue posicionando da maneira que você está. Mas se precisa de mudança, começa a transformar seus posicionamentos. Porque a transformação dos seus posicionamentos vão fazer resultados diferentes começar a aparecer na sua vida. Só que a gente tem medo desses resultados. Porque posicionar dá medo. Posicionar é saber que tem que suportar pressão. Posicionar é saber que você vai ficar na mira. Mas se você sabe quem você é e sabe quem você crê, você está preparado para ficar de pé enquanto todo mundo está se curvando. Eu acredito numa igreja que decidiu a não se curvar. E há um grito sobre esta igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Presta atenção. Na mesma hora que ele não se prostra, correm no rei e vão dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da sua estátua. Eles não têm respeito por você e nem temor. Eles mandam chamar agora. E a Bíblia vai dizer que eles foram até o rei. E ele disse: vocês estão sabendo do edito que está sobre a província, que precisa se prostrar diante do barulho da flauta, papapá? E eles: estamos sabendo, sim. Você se prostrou? Não prostramos. E vocês sabem que aquele que não prostrar vão ser lançados na fornalha de fogo? Nós sabemos. Vocês sabem que vocês vão ser lançados na fornalha de fogo? Sabemos. Sabemos do risco que nós estamos correndo, mas estamos dispostos a correr o risco, porque sabemos em quem nós temos crido. Coisa mais linda, coisa mais extraordinária que está acontecendo aqui. Eles estão diante do rei. Há um edito de fornalha, há um edito de morte. E a pergunta que eu quero lançar nessa noite para você é: qual é o seu posicionamento diante da fornalha? Como que você se reage diante da pressão que você vive? Você se rende? Você negocia? Ou você torna firme seu posicionamento? Sadraque,
Mesaque e Abednego estão me ensinando algo extraordinário aqui. Eles estão dizendo assim: não importa o risco não é a fornalha, o risco é ficar sem Cristo. O risco não é ser lançado na fornalha, o risco é prostrar diante de outros deuses que não seja o Deus de Israel. O risco é eu perder o contato, a intimidade e a presença dele na minha vida. Ele está dizendo para todos que estão diante dele e ao rei Nabucodonosor: a presença dele é tudo que eu preciso. Eu não troco a minha adoração por palácios, eu não troco a minha adoração por reis, por deuses. Te adorar é o que me sustenta, te adorar é o que me traz paz. A tua presença me fortalece, a tua presença me renova, a tua presença me norteia, a tua presença me põe de pé. Ele está dizendo: nada mais é mais precioso do que a tua presença em mim. A tua presença é que de verdade eu preciso nessa terra. Porque se a tua presença estiver comigo, ainda que o rei Nabucodonosor, ainda que Deus não me livre, rei Nabucodonosor, da fornalha, ele tem uma história linda a escrever para mim. Sabe, ele está me ensinando algo poderoso, porque ele diz assim para o rei Nabucodonosor: olha, nós não vamos nos prostrar, e sinceramente eu não sei o que vai acontecer. Ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Eu não te adoro pelaquilo que o Senhor faz. Eu te adoro pelaquilo que o Senhor é. Se a porta abrir, o Senhor continua sendo Deus. Mas se a porta não abrir, o Senhor também continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu te adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É independente das circunstâncias, é independente do que está me acontecendo em volta, Ele sempre vai ser Deus. Não importa se eu estou passando pressão dentro da minha casa, se a porta está fechada, Ele continua sendo Deus na minha história. Não importa se as coisas não estão do jeito que eu queria, Ele sempre vai ser Deus. Não importa se os meus projetos foram frustrados, eu não adoro pelaquilo que Ele faz, mas eu adoro pelaquilo que Ele já fez por mim. Ele já mudou a minha história, Ele já me livrou da morte, Ele já me livrou no Calvário e Ele já me deu vida eterna. O condicionamento não está em me livrar, o condicionamento está em o servir, em adorar. Mas a fornalha vai ser aquecida, mas eu vou continuar amando Ele. Eu estou pregando para a gente aqui hoje que as coisas não estão do jeito que você queria, às vezes que estivesse. Eu estou pregando para a gente aqui hoje que as lágrimas estão molhando o seu rosto, porque a fornalha está aquecida. A acusação está sobre você. Você está passando por dores, por aflições, por intempéries, por dificuldades, mas mesmo assim você está aqui. Você veio para cá. O inimigo pensou e disse: agora ela para, agora ele desiste,
agora ele não vai mais no culto, agora ele abandona tudo, agora ele larga, agora ele chuta o balde. E você olhou e disse assim: não importa quantas vezes a fornalha vai ficar aquecida, eu vou continuar servindo a Cristo. Sabe, entenda isso aqui que eu preciso te contar. O propósito, ele vem embrulhado num papel de presente, sabe, pastora, pelo processo. Só que às vezes a gente olha para o propósito e esquece desse papel de presente que é o processo. Às vezes a gente fica com medo de enfrentar o processo. Às vezes a gente fica com medo de enfrentar as fornalhas da vida. A gente fica com medo de enfrentar o rei Nabucodonosor que se levanta contra a gente. As dores gritam tão altas, as lágrimas se esvaem na nossa vida, ela molha o nosso rosto, a nossa cama, porque as coisas fugiram do nosso controle. Não está dando nada certo do que a gente sonhou, do que a gente projetou. Mas a gente esquece que é nessa fornalha que o resultado do propósito vai vir. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. Me escuta, pelo amor de Deus, olha para mim. Aguenta essa fornalha, porque atrás dela tem um grande milagre na sua vida. Essa fornalha não veio para te matar, não veio para te envergonhar. Essa fornalha aquecida não veio para paralisar você, seus projetos, seus sonhos. Elas vieram para te promover. Você vai decidir viver essa fornalha. Ou você morre nela, ou você sai dela mais forte. Você sai mais maduro, você sai mais vencedor, você sai mais crente, você sai mais espiritual, você sai mais maduro, você sai mais vencedor. Pergunta esse irmão que está do seu lado e fala: como é que você quer sair dessa fornalha, querido? Você vai decidir a maneira que você vai encarar ela. Porque tem gente que olha a fornalha e diz: ah, agora acabou tudo. Tem gente que olha a fornalha e diz assim: agora a minha esperança acabou. Tudo que eu sonhei, não tem mais jeito, está tudo destruído, acabado. Já tem gente que olha para a fornalha e já enxerga o que Deus vai fazer atrás dessa fornalha. Vamos ver o que aconteceu com esses homens. A Bíblia vai dizer, pastor Felipe, que no meio da fornalha, o rei Nabucodonosor fica tão enfurecido que manda aquecer ela 7 vezes mais. Pastora Ana, tem gente aqui na igreja que está vivendo esse processo. A fornalha já é difícil e aqueceu 7 vezes mais. Sabe o que isso significa espiritualmente? Aquilo que já estava difícil piorou. Aquilo que já estava complicado complicou ainda mais. Aquele problema que você já não via saída dele, ele acabou de piorar, aumentou 7 vezes mais. E tem uma ordem do rei Nabucodonosor, sabe qual que é? Amarra ele. Amarra a mão, amarra o pé, e escolhe aí 4 homens fortes, para jogarem ele dentro da fornalha. Uau! Esse é o propósito do inimigo, te trazer medo, te trazer pavor, ao ponto de te paralisar e amarrar a sua vida. Tem gente que o medo paralisou, tem gente que a pressão paralisou.
Tem gente que as lutas estão tão fortes, 7 vezes mais, que você não consegue sair do lugar, você não consegue mais ser criativa, você não consegue mais sorrir, você não consegue mais se reinventar. Parece que as coisas paralisaram na sua vida, te ataram as mãos e os pés, tiraram o seu movimento, tiraram o seu direito de sonhar, tiraram o seu direito de projetos que você tinha. Você tinha tantos sonhos, você tinha tantos planos, tinha tanta coisa para acontecer, para viver, e amarraram você, amarraram suas mãos e os seus pés, e ainda disseram: aquece e joga ele lá. E aqui eu começo a aprender lições extraordinárias. A primeira delas, os homens fortes que foram levar eles, na hora que a fornalha abriu, Luquinha, a Bíblia vai dizer que o fogo estava tão aquecido que eles não suportaram e morreram. E eles eram fortes. E eles eram os mais fortes da província. Mas eles não suportaram o fogo da fornalha. Levanta a sua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Sabe por que eles não suportaram? Porque a fornalha que você vai viver, Deus está aumentando a sua resistência. E o inimigo não consegue suportar o que você suporta. Recebe aí agora. Deus está aumentando a sua resistência agora. Tem gente que não vai entender como é que você consegue sorrir no meio dessa guerra, mas é Deus levantando você e dizendo: prepara que eu estou aumentando a sua resistência dentro da sua casa. O que gente não aguenta, você vai aguentar. Pressão que gente já cai em depressão, você vai passear no meio dela. Prepara que Deus está dizendo: quanto maior é o fogo, maior é a resistência. Sabe, tem hora que eu fico pensando e fico às vezes bravo. Sabe, pastora Ana, por que Deus, Eduardo, não livrou aqueles homens lá no Egito e foi deixando as coisas piorarem? Pastora Natasha, ele podia, na hora que Nabucodonosor falou assim: eu vou jogar uma fornalha, e naquela hora Deus mudar tudo. Mas Ele quer ver o tamanho da sua fidelidade. Porque ser fiel quando tudo está bem é fácil. Difícil é viver as controvérsias e ainda continuar dizendo que Ele é Deus. Difícil é quando se esvai tudo, quando os recursos acabam. Difícil, sabe o que é? É quando a gente leva a mão buscando alguém para ajudar e todo mundo some. E você olhar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive e que por fim sobre a terra virá. Difícil, sabe, Aline, é a gente ir no meio do calor, da dor, dizer igual Micaías disse: pode me jogar no calabouço, eu vou comer pão e água, mas eu não vou mudar aquilo que Deus falou comigo. Deus está te testando. Fala para essa pessoa que está do seu lado: aguenta firme, você está no teste. Fala para ela assim, para ela ficar mais firme. O teste só acaba quando a fornalha desliga. Sabe o que é lindo, pastor Felipe? Que quanto mais aquece o fogo, mais se refina o ouro.
É Deus dizendo: eu estou aquecendo, mas você vai sair refinado daí. Você sai mais puro, você sai mais crente, você sai mais abençoado, você sai mais maduro. Você está achando que você vai ser aquela menininha que qualquer coisa você chorava? Você está achando que você vai ser aquela mulher que qualquer não que você recebia, você chorava e se acabava? Não! Você está achando que você vai ser aquele homem que qualquer porta que fechada, você fazia biquinho e ficava tristinho? Não! Você sai mais forte, você sai mais maduro, você sai mais homem, mais mulher daí. Não é qualquer coisa que vai te derrubar não, meu irmão. Não é qualquer vendaval que vai quebrar a palmeira, não. Não é qualquer luta que vai fazer você retroceder. O fogo está aceso porque o ouro está sendo refinado. Quando você sair daí, você sai uma mulher e um homem diferente. A luta tem poder de fazer isso com a gente, sabe? De mudar a nossa estrutura. Deus me disse quando eu estava preparando essa palavra: eu vou mudar a estrutura do meu povo. A estrutura de te fazer forte e resiliente em meio ao vendaval. É estar com a pé e a mão amarrada, pastora Natália, mas com a alma livre. A alma livre faz queimar qualquer amarradura que segura os seus pés e as suas mãos. Estão tentando te calar, estão tentando tirar sua adoração, estão tentando tirar seu sorriso, estão tentando tirar o brilho dos seus olhos, mas eles esqueceram que a sua alma está livre. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou ver a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso ver o amanhã, mas hoje sei, esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Dá um abraço nessa pessoa, dá um abraço nela, fala: o Senhor está cuidando de você. Esse deserto já tem data para acabar. Aguenta firme. Fala para ela: você está proibido de desistir. Você está proibido de desistir. Aguenta firme, que esse deserto está acabando. Aquece 7 vezes mais. Jogaram ele na fornalha. Está com pé e mão amarrada. Fala para o seu irmão: de repente. Fala de novo: de repente. Fala mais uma vez que é forte: de repente. Eles começam a olhar e a dizer: lançamos 3 pessoas lá dentro. Amarramos os pés e as mãos deles. Tem 3 pessoas lá dentro que foram jogadas. Amarramos os pés e as mãos deles. Mas nós estamos vendo 4 pessoas lá dentro. Eu já estou vendo gente chegando para te ajudar.
Eu já tô vendo gente pegando na sua mão e falando: você não volta para casa sozinho hoje. Aí a Bíblia vai dizer: eu estou vendo 4 pessoas. E tem gente, Luquinha que me ensinou essa. E tem gente que fala que é o 4º homem. Não, é o primeiro. Ele nunca vai ser o 4º, ele vai ser o primeiro. Porque antes de lançar eles na fornalha, ele já estava esperando ele lá na fornalha. Antes de jogar ele lá, ele está dizendo: vem, porque eu estou contigo, eu passo contigo e eu venço contigo. Sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo nesse texto? Que eles mesmos reconhecem a mão do Senhor. Eles vão dizer assim: o 4º, e tem um deles que parece com a semelhança dos filhos dos deuses. Pastora Natasha, eu vou quebrar o protocolo. A Bíblia vai dizer que eles estavam passeando na fornalha. Espera aí, Glaucio, quando eu ando assim. Certo, pastor Felipe? Sem gracinha, sem risadinha, ó. Mas quando eu passeio, uhul! Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eles passeavam no meio da fornalha. Prepara que você vai começar a passear nessa fornalha que você está vivendo. Prepara o melhor sorriso. Ei, mulher, arruma o cabelo, passa um batom, e a segunda-feira amanhã já abre o sorrisão, que você vai passear na segunda-feira no meio dessa fornalha. Ei, homem, levanta, apruma o corpo, porque amanhã é vitória na fornalha. Uou! Aleluia! 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 Você está achando que você vai sair dessa fornalha depressiva? Você está achando que você vai sair dessa fornalha derrotada, cabisbaixa, falada? Prepara. Prepara para o poder, minha filha. Prepara, homem. Você vai sair de cabeça erguida, porque o Deus que te honra está com você nessa fornalha. Ele te esperou para esse momento. Ele te esperou para te dizer: calma que eu estou com você. E quem está comigo pode aquecer 7 vezes mais, que eu jamais desamparo. Ele está segurando na sua mão aqui hoje, para enxugar sua lágrima e para te dizer: é no meio dela que eu permiti, porque é lá na fornalha que meu nome vai ser glorificado. Quando acontece isso, eu vou terminar. A Bíblia vai dizer, fica de pé. A Bíblia vai dizer: eu preciso de ir para a academia do Marcinho malhar. 2024 acabará, mas eu vou lá. Presta atenção. Olha o que está acontecendo. Tira ele da fornalha. Quem? Tira os 3. Tira os 3. Só que o que mais me alegra nesse texto, que me deixa apaixonado com esse Deus que a gente serve, é que eles entraram amarrados, mas saíram soltos. Fala com o seu irmão: tentaram te parar, mas se você vai sair correndo, vai sair voando. Seus pés vão ser como das cervas. Você vai correr e não vai se cansar.
Prepara que Deus está te dando asas de águia. Disseram para você que não ia ter jeito, e olha você com as mãos soltas e os pés soltos. É Deus dizendo: prepara que eu vou te acelerar. Prepara que eu vou acelerar propósitos, projetos, planos. Prepara que tem coisa na gaveta que ia acontecer só ano que vem, vai acontecer esse mês ainda. É Deus dizendo: aguenta firme, porque o que estava parado vai voltar a voar. É Deus dando força e Deus dando velocidade, pastor Fernando. Aí a Bíblia diz: chama eles. E eu vou ler o versículo 30 para você, porque o versículo 30 é o resultado de quem aguenta pressão. O versículo 30 é quem não negocia valores, é quem não negocia propósito, que sabe que tem um enfrentamento, que sabe que as coisas podem até perder o controle, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Então o rei disse: fazei prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego em toda essa província. Deus está pegando na sua mão hoje e está dizendo: eu vou te honrar. No lugar da humilhação vem dupla honra. No lugar do luto vem vestes de louvor. No lugar de cinzas, vestes de alegria. É Deus dizendo: prepara que eu estou pegando na sua mão, e a partir de agora eu estou declarando, profetizando sobre a sua vida, nas 7 áreas principais da sua vida. Deus está dizendo: eu vou fazer prosperar você na Babilônia. Prepara que vai vir uma bênção sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre as suas finanças, sobre as suas emoções, sobre a sua saúde, sobre a sua empresa, sobre você empregado. Tem uma bênção de prosperidade vindo sobre você. Porque o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e de Abidnego, Ele apaga a força do fogo. Está escrito lá nos Heróis da Fé em Hebreus: e apagaram a força do fogo, venceram leões. Eu estou pregando para gente aqui que vai estar escrito na galeria da fé, que resolveram crer sem ver, que resolveram crer sem acontecer primeiro, mas que creram numa alegre expectativa. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Pega na mão desse irmão e fala com ele: aguenta, porque está chegando. O vaso sai mais forte da fornalha, e o vaso mais forte, não importa o que vier, ele aguenta a pressão. Quero que você feche seus olhos agora e que você conversasse com Deus nessa hora. Só você sabe da fornalha que você está vivendo. Eu já passei por algumas, enfrento outras, e eu sei que tem hora que dá medo, sabe? Eu sei que tem hora que dá uma dor no peito, que a gente acha que a gente não vai aguentar. Tem hora que a gente olha para o alto e diz assim: Senhor, eu não estou aguentando.
que não é fácil. Ainda mais quando eles mandam aumentar. Aumenta 7 vezes mais. E amarra ele. Aí parece que a gente perdeu a guerra. Aí entra Deus na nossa história colocando uma vírgula. E dizendo, não acabou. Olha dentro da fornalha e vê quem está com você. Deus está abrindo seus olhos nesse domingo aqui hoje. Nesse culto aqui hoje, Deus está abrindo os seus olhos para você ver que Ele está bem do seu lado. E quem está com Ele não perde guerra. Quem está com Ele vence fornalha, vence cova de leões, vence adversidades, contradições, e sempre tem um resultado de milagre do outro lado. Só que nessa noite talvez, o que você precisa aqui hoje, é de força. Força para aguentar. Força para suportar. O que às vezes você está precisando hoje é de resiliência. É dessa coragem de não desistir de jeito nenhum, de partir para cima e dizer, eu entro dentro da fornalha porque eu sei que o Senhor está comigo. Às vezes você precisa de um renovo de fé aqui hoje. É da sua alegria no meio dessa prova toda. Eu queria orar com você. Dizer para você que você não precisa de aguentar isso sozinho.